Nós estamos aqui com mais uma patrocinadora, alguém que teve uma antivisão e não poderia ser diferente, é mulher. Mulher tem essa sensibilidade, tem o tino, tem o olhar, é detalhista, é cuidadosa. Por isso que eu amo a minha mãe e apoio as mulheres, principalmente a minha esposa. Nós estamos com alguém muito importante aqui nesse nosso congresso, no primeiro Comparar e aqui no nosso Contec Licitar. Ela é uma pessoa que é empresária. O nome dela é Tuane Gusso, o nome dela é forte, e por essa força ela trabalha na linha amarela da engenharia, toda a locação de maquinária, reta escavadeira, escavadeira hidráulica, e ela vai falar muito mais sobre isso. Ela é uma patrocinadora do nosso evento, e eu não poderia deixar de entrevistá-la porque ela tem essa visão. E é isso que eu queria saber de você. Primeiro, se apresente para os nossos telespectadores e seguidores, e em seguida eu queria saber o que te fez acreditar em um projeto de outra mulher chamada Francisquinha. É. Obrigada pelo convite. Estar aqui é um privilégio, uma honra. Não levo muito jeito, mas... Bom, me chamo Tuane Gusso. Como você falou, o nome Gusso forte, então a gente resolveu manter o sobrenome aí no nome da nossa empresa. Representa a Gusso Empreendimentos, uma empresa familiar, que já está há 12 anos aqui em Paraupeba já, então já nos sentimos em casa aqui na região. E a gente vem aí trabalhando, começamos com locação de máquina, logística de transporte, e hoje a gente ampliou aí, trabalha na supressão também, na parte da mineração, construção civil, e estamos aí. Mas já respondendo a sua pergunta, Francisquinha foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui. Então, eu não conheço a Francisquinha só profissional, conheço também como pessoa, e ela tem a minha admiração em todos os amplos aí da vida dela. E essa área que ela trabalha nada mais é do que uma mina de ouro, de oportunidades para nós empresários. Então, eu já fiz um curso com ela, fiz uma consultoria com ela no ano passado, para mim imergir mais nesse mundo da licitação, porque diversos momentos a gente precisou desse conhecimento técnico e a gente terceirizava para consultores, mas eu entendi que como empresário eu precisava também entender para poder a gente conseguir ser até mais assertivos, né? Quando a gente formar propostas, enfim. E aí eu pedi a ajuda dela, eu fiz o curso com ela, foi incrível, foi uma semana de curso, e você chega assim, eu cheguei sem saber, não posso nem dizer que eu sabia pouco, quase nada, e eu saí licitando, saí participando, e muito legal, é incrível, a gente não tem noção, assim, mudou, né, mudou muito, as minhas primeiras licitações que a gente participou foi ainda na lei antiga, na modalidade antiga, naquela dos papéis, toda aquela burocracia, e fiz o curso já mais recente com a nova lei, que é o que que está sendo abordado aqui, né, muito bem, por excepcionais professores, eu estou assim encantada com o conhecimento que a gente está tendo aqui. Realmente ela não falhou quando ela disse que a gente está com os melhores do Brasil. A gente percebe, não só pelo currículo, que impressiona o currículo deles, mas a aula que está sendo dada, o conteúdo que está sendo exposto. E aí eu fiz essa semana de curso com ela e nessa semana mesmo eu participei já de 3 pregões ali. E é incrível e realmente é muito prazeroso, aquele momento ali é muito bacana. Uma mina de ouro. O fato é assim que quando a gente fala do poder privado, vender para o privado, a gente tem muitas variáveis externas de mercado que influenciam ali no período, né? Então, às vezes a gente está vendendo, eu também tenho comércio, né, paralelo a essa empresa de serviço, então, assim, a gente às vezes fica meio de mãos atadas por questões econômicas que a gente vive, enfim, ou variáveis até externas interferem ali e deixa a gente frustrado. E às vezes a gente esquece que a máquina pública ela não para de comprar. E então, assim, ter essa consciência da oportunidade que é você conhecer a licitação para você usar como ferramenta para poder manter o seu negócio, crescer o seu negócio, multiplicar, é sensacional. Então, quando ela me falou do congresso, eu nem pensei 2 vezes. Ela falou comigo, nem tinha data ainda. Ela falou, olha, estou programando um congresso. Eu falei, só me fala o dia e a hora que eu vou estar lá. E vir como apoiadora, como patrocinadora, para mim é um privilégio, na verdade. Ela
foi muito rápido, ela me ligou, só me passou a data, eu falei, não, vamos entrar com certeza. Admito que, a princípio, na minha cabeça nem foi como uma porta de divulgação de marketing, foi por entender a necessidade que a gente tem na região de ter cursos e oportunidades como essa. Então, na hora que ela falou, na minha primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, talvez ali não estejam potenciais clientes, porque eu entendia que é muito voltado também para essa área do poder público e tal. Mas eu falei, mas a gente precisa fomentar isso, a gente precisa contribuir para que congresso como esse seja só o primeiro de muitos. Então, a gente tem que apoiar, porque não só o conhecimento que é nos trazido, que é incrível, e é assim, de um nível, igual a gente tem, quem está aqui presente, que nós estamos nos intervalos, a gente vai conversando, a gente fala assim, eu não tive em outro congresso de licitação antes, esse é o primeiro. Mas a gente vê outras pessoas aí que já tiverem outros e fala assim, não, o nível disso aqui é nível nacional, o negócio é de ponta mesmo. Então, primeiro, espero que seja o primeiro de muitos. E fico muito feliz como Gusso Empreendimentos, como uma empresa da área da engenharia que já está licitando com a ajuda da Francisquim. No ano passado, a gente já conseguiu fechar em mais de 8 milhões em contratos. Então, assim, nós já estamos aí aprendendo mais e colhendo frutos. Legal. Parabéns pelo resultado, inclusive. E a gente percebe que, na sua fala, você é fruto dessa importância de buscar conhecimento, principalmente um conhecimento educacional, que o empresário tem que parar um pouco da sua vida, sair do operacional e vir aqui para o estratégico, buscar conhecimento com pessoas que têm resultado, que vai te proporcionar uma alavancagem de negócio lá na frente, uma escala, algo do tipo, crescimento, e perceber que a importância de ambientes como esse é crucial para o seu destino do negócio. E você patrocinar isso é você apostar 2 vezes. Por quê? Essa semente vai dar fruto. Esse é o primeiro congresso que eu acredito que vai ser de muitos. Segundo ponto, pessoas que vão sair daqui, elas não vão sair mais do mesmo jeito. Tanto as que vêm palestrar com um alto gabarito, que é do cenário nacional de licitação, quanto as pessoas que vieram apostar e apoiar esse primeiro projeto, que é o primeiro Comparar. E com isso, você também recebe essa semente. Esse fruto vai dar o seu fruto lá na frente, essa árvore, e você vai colher esse fruto. Só que nós precisamos entender que a intencionalidade ela é importante. Você veio e aqui tem inúmeros negócios que podem ser feitos, que estão na mesa. Você depende se você senta na mesa e pega a sua fatia, ou se você fica no seu canto e você volta para casa do mesmo jeito. Com essa visão de empresariado, eu queria que você desse um recado para os outros empresários que talvez não tenham a visão que você tem. Posso dizer o seguinte, acredito que a maioria dos empresários, assim como eu, alguns ainda não entenderam a oportunidade que é o mundo da licitação, de vender para o governo, mas eu demorei 12 anos para estar aqui. Então, assim, se hoje eu estou acertando, foi um caminho que por muito tempo eu posterguei. Porque quando a gente abre o negócio da gente, quando a gente empreende, a gente fica naquela situação de achar que gestar é comandar equipes. Então, assim, você se preocupa com um número, que é até contraditório, porque quando a gente fala em vender mais, a gente está falando de número. Mas a gente se preocupa com o número, a gente se preocupa em administrar a equipe, a gente se preocupa em boa execução, na parte técnica, nessa parte de locação, que é o meu mundo, por exemplo, de serviços. A gente se preocupa em ter a melhor frota, em ter o melhor maquinário, em ter a melhor estrutura técnica para oferecer os equipamentos. Aqui a gente está falando de uma região mineradora, então hoje em dia não é só você ter o equipamento, você tem que ter corpo técnico para estruturar o equipamento para cada área da mineradora que ela vai trabalhar, para formar, treinar o corpo técnico. Existe muita burocracia nesse nosso ramo, então a gente se preocupa com tanta coisa. E a gente lá fica com aquela. No meu caso, eu fico lá. Minha vontade é vender para o governo, minha vontade é vender, mas a gente só fica na vontade. E quando a gente sai da vontade, a gente pensa assim, a gente nunca pensa, vou lá aprender nisso. Não, vou contratar alguém para ir lá aprender por mim. E é muitas das vezes daí que está o problema. Porque uma coisa eu até aprendi com alguns empresários grandes, amigos, que eu falo assim, que eu gosto de estar do lado para aprender com os know-how deles, é o seguinte, inclusive uma frase que meu pai me ensinou muito, ele fala, para a gente ensinar, a gente tem que saber. Para a gente conseguir
como é que eu vou gerir a função de uma pessoa se eu não consigo instruí-la porque ela não tem uma capacidade para instruir tecnicamente a atividade que ela está exercendo? Então, assim, por muito tempo eu fiquei assim. Foi quando eu decidi, assim, num momento oportuno, foi inclusive com a Francisquinha, surgiu uma licitação bem dentro do ramo ali que a gente atua, que seria nessa parte, assim, de terraplanagem, supressão e asfalto, que é um dos nossos principais serviços. E aí eu chamei a ajuda dela e aí comecei ali, sabe? Comecei a ver que tinha ali e ela falava, Tuane, vocês têm tudo, vocês têm o que muitas empresas não têm, que é documento, vocês têm respaldo, que querendo ou não é uma área que exige muita documentação, exige que a gente esteja... Ela falava assim, cara, vocês têm que pegar aí, tem que pegar aí. E às vezes você fica agarrado ali, é N motivos que te seguram. No teu mundo, né? No mundo. É nisso, é no mundo. Você se isola ali naquele mundo do que você faz, se acomoda. Na verdade é isso, a gente se acomoda, né? Sim. Você se acomoda, enquanto tá pagando as contas ali, se acomoda. Às vezes é questão de mentalidade, que foi muito falada aqui também. A gente precisa ter a mentalidade, né? Então assim, eu digo aos empresários da região, aos meus amigos, tem algumas aqui, inclusive, mulheres também, você falou de mulheres, que a gente tem muitas mulheres fortes, amigas e empresários da cidade, e que a Francisquinha, ela está querendo fazer algo que é muito humano, é muito incrível, assim. Ela está querendo compartilhar um conhecimento que vale ouro. Uhum. Vale ouro mesmo. É o mercado bilionário. E assim, poucas pessoas têm essa humildade e têm essa, nem sei qual que é a palavra que se usa, de querer compartilhar algo de muito valor. Uhum. A maioria das pessoas que tem esse conhecimento guarda para si, fala, não, Ou vale vende por um ouro, valor muito alto, né? ou para poder valorizar o seu serviço. É oferta e demanda. Se tem pouca pessoa para oferecer o serviço, então vai valer mais. E ela não, ela está gritando. Esse congresso, ela está gritando para todo mundo. Gente, esse é um mundo para todo mundo. Para os que querem estar lá como consultor e fazer disso um negócio, uma oportunidade de vida, às vezes, para crescer e ganhar uma independência, uma autonomia, enfim, N vantagens, né? Você ter ali. Como para os empresários entender, ei, o governo está comprando. Não adianta a gente ficar chorando com o mercado. O governo está comprando. Por que você não está? Comprando o ano todo. Não tem crise no consumo do governo. Não existe crise. Nenhuma prefeitura vai entrar em falência. Não existe. O governo não vai economizar consumos, não vai economizar na saúde, ele não pode, ele não vai economizar nos consumos essenciais, ele não vai economizar na manutenção que é que a gente faz. Ele precisa, o asfalto está todo emburacado, ele não vai economizar no asfalto, ele precisa. Essa é uma obrigação, um compromisso do governo, ele consome o tempo todo. Então, assim, perder isso, e ela está hoje gritando, ela está gritando aqui, ela está expondo, gente, todo mundo pode, vamos lá, vamos vender para o governo. E agora com as novas leis está tornando cada vez até mais fácil, está desburocratizando. Sim. Entendeu isso? E agora vamos falar um pouco como que nasceu a Gusso Empreendimento? Isso mesmo. Como que nasceu, por que nasceu e qual a maior expertise de vocês hoje dentro do ecossistema que vocês têm? Bom, a Gusso Empreendimentos é uma empresa familiar, né? Meu pai deles é doido de tudo, empreendedor desde muito cedo, capixaba. Inclusive, eu ainda nasci lá, mas eu me considero uma paraense, vim muito bebê para cá. Meu pai sempre foi empresário, empreendedor, um cara empreendedor de negócios, e ele veio do ramo madeireiro, foi o que nos trouxe para o Pará, isso na década de 80, na verdade na década de 80 para 90. Imigrou a gente para o Pará e como todo mundo sabe, quando a gente fala de recursos naturais aí, as coisas vão ficando mais difíceis e aí em 2012, se não me falha a memória, talvez até um pouco antes disso, foi quando ele conheceu Parauapebas e ele veio numa visita com uns amigos aqui em Parauapebas e viu que a cidade estava em crescimento, assim, estava aquela loucura. Quem é dessa época aí vai saber do que eu estou falando, muita oportunidade acontecendo. E foi quando ele pegou o nosso primeiro contrato, onde a gente teve mais de 40 caminhões aqui fazendo logística de material para a área da Vale. Então levava materiais, porque né, era montagem que estava acontecendo lá, então tinha diversos tipos de materiais que tinham que estar transportando. Então nós já chegamos assim, né, com o nosso primeiro contrato de logística aqui.
E de lá para cá não saímos mais. Aí ficamos aqui, na época a empresa se chamava Esperança, Esperança Transporte, e ficamos aqui com a Esperança Transporte e fomos ampliando ali, aí fomos para a área da linha amarela, começamos a comprar trator de esteira, escavadeira hidráulica. A gente tinha uns clientes, eles demandavam e a gente viu oportunidade nisso e começamos a investir. Ficamos muito conhecidos aqui no começo por locação de máquinas mesmo, dessa linha amarela na área da mineração. A gente quase sempre, nesse começo, eu não lembro de ter tido um contrato que não foi dentro da Vale, então era sempre dentro das mineradoras da Vale, através de terceiros. E ficamos ali. Quando foi em 2018, o meu irmão, Tobias Gusso, também, que nós vamos carregando o nome aí, Tobias, ele veio para cá para poder assumir, entendendo que aqui já era um polo de oportunidade, onde a gente estava centrado boa parte aí das operações da empresa. Ele falou, não, a gente precisa de alguém lá, eu não estava aqui ainda. Ele veio e de lá para cá a gente vem crescendo e fomos crescendo em outras áreas de serviços, né? A gente foi vendo oportunidade também em serviços. Então, assim, eu vim logo depois, logo no ano da pandemia, 2020, né? Pandemia. 2 anos depois que meu irmão veio, eu vim para cá, aí nós nos instalamos aqui. E estamos aí. Hoje a gente já tem serviço da área da construção civil, estamos atendendo o Canaã também. Então, assim, a gente está entrando nessa área mais a fundo de civil. Entramos na parte da venda para licitações públicas. Ano passado nós já construímos na área da licitação pública, né? E aí a gente é o ramo que a gente... O know-how mais antigo da empresa vem na máquina, locação de máquina, terraplenagem, supressão, isso é algo que a gente sempre fez. E agora na construção civil, desde o ano passado, a gente vem trabalhando na construção civil, conseguimos montar um corpo técnico. Meu irmão é engenheiro civil, eu sou engenheira de produção e de segurança, trabalho na área comercial, então a gente foi se capacitando, claro, ao longo dessa trajetória. A gente foi se capacitando e montando equipe, que é um desafio, né? Montar uma boa equipe. Hoje a gente tem uma boa equipe e estamos aí, trabalhando, querendo mais. Que legal. Falar em mais, sabendo que a mulher tem uma antevisão e uma visão muito mais apurada e refinada do que o homem, como que você vê a Gusso Empreendimentos daqui a 5 anos entrando de cabeça no cenário das compras públicas? Olha, eu já estou com uma estimativa para esse ano bem otimista, né? A gente tem que ter a mentalidade, entender que a gente está... Hoje, o que acontece? Eu já espero, para esse ano de 2026, dobrar o faturamento do ano passado nessa área, entendendo que a gente já está cada vez mais com experiência nessa área, né? E uma coisa que foi falada aqui que é muito interessante, que é uma coisa que a gente sempre preza quando a gente vai fazer qualquer tipo de proposta, a gente sempre senta, meu irmão, a gente senta pessoalmente, nós pessoalmente fazemos isso porque eu acho que a experiência, a bagagem que a gente carrega é primordial na hora da gente formar preço. Aí eu estou falando aqui de formação de preços, formações de propostas. Esse feeling que a gente já tem com o tempo aí nos torna muito mais assertivos, né? E uma coisa que a gente sempre fez e é algo que a gente nunca vai deixar de perder a credibilidade na qualidade do que a gente entrega. Então, assim, a gente não vai abraçar o que não dá conta. É uma coisa que tem que ser pensada. A Francisquinha agorinha nos fez uma palestra e nos falou sobre isso. Ela falou que ela teve clientes que ela conseguiu ganhar contratos milionários e eles quebraram. Ela usou essa expressão. Porque não adianta a gente ter uma boa consultoria na área da licitação, a gente pegar grande serviço, mas se você, na hora de formar preço, na hora de fazer a sua estratégia de execução, você não estava preparado. Então, assim, a gente tem que dar os passos que a gente consegue. Então, assim, hoje, como a gente está crescendo o nosso corpo técnico, a gente está entendendo que a gente consegue crescer a nossa demanda de serviço. Mas isso é algo que você vai construindo ao longo do ano, não é do dia para a noite. Eu nem aconselho, fica a dica, eu nem aconselho para uma pessoa que não tem experiência numa área, o primeiro serviço que pegar nela é ser no público. Não aconselho, entendeu? Então, assim, o importante é devagar, você tem que ter maturidade, tem que ter cautela. Dá tempo ao tempo, né? Dá tempo e para fazer bem, porque se você fizer com calma, com coerência, com tranquilidade e com segurança para você entregar o que está sendo disposto, entregar bem, entregar um serviço bacana, não vai te faltar. Não vai te faltar. A tendência é só crescer, né? Sim. Nós estamos finalizando. Eu queria que você deixasse um recado para o povo de Paraupebas, aqueles que
até vira um patrocinado, vira um story, talvez ele tenha um trauma, talvez ele tenha um paradigma, talvez ele não se viu do tamanho desse projeto, porque esse projeto é gigantesco, talvez ele menosprezou, talvez ele não apostou como você apostou, mas em geral eu queria que você deixasse um recado para a população de Paraupebas a partir desse congresso. Olha, o meu recado é o seguinte: é, todo o futuro, o passado e o futuro principalmente, de oportunidades está tá dentro das compras públicas. Então, talvez você não tenha percebido a importância de estar aqui hoje. Pode até haver outras oportunidades, né? Mas o fato é que nós que estamos aqui já saímos na frente. Então, se vocês verem a gente voando aí, não acredito que foi sorte. Não diga que não foi não usado. venho dizer que foi sorte, foi preparo, estudo, capacitação e principalmente, eu falo assim, é humildade em reconhecer que a gente sempre tem o que aprender, sempre tem que estar estudando. Sim. Essa foi a Tuane Gusso, da Gusso Empreendimentos, a nossa patrocinadora do Primeiro Comparar. E eu tenho certeza que as palavras de uma mulher firme, uma mulher forte, empreendedora, guerreira, que assumiu os negócios do pai, de família, e que está fazendo uma alavancagem de negócio através das compras públicas, vai te estimular de alguma maneira. Então, que você possa tomar as suas decisões, não baseado nas suas condições, mas baseado naquilo que você quer e do conhecimento que talvez você não tenha. Então, muito obrigado pelo seu tempo, que Deus abençoe, obrigado pela sua contribuição, Obrigada. que a gente possa continuar nos próximos episódios desse congresso. Obrigada.